Boa tarde a todos e todas, começando aqui mais um episódio do podcast do PT-RJ, hoje recebendo nosso querido amigo, vereador, um dos mais jovens do nosso partido, Matheus Ferraz. Um grande prazer, Matheus. Boa tarde, galera. Eu sou Brenda Pereira, esse é mais um podcast do PT-RJ, é um prazer imenso ter você aqui com a gente hoje. A gente está em casa de verdade. E aí, Matheus, como é que você tá? Oi, Marlon. Oi, Brenda. Primeiramente, quero agradecer muito o convite e o carinho de vocês por estarmos aqui juntos realizando esse projeto, a qual eu participei desde o começo. E é muito orgulho para mim estar aqui junto com vocês. E eu quero falar muito sobre Japeri, sobre política de juventude, sobre política do jeito que a gente vê lá na Baixada Fluminense. E eu estou ansioso para bater um papo com vocês. Como eu falei, eu não quero uma entrevista, eu quero um bate-papo, eu quero que a gente troque muito. E vamos lá. Só lembrando a nossa audiência aí, quem ainda não segue o nosso canal no YouTube, @PTRJ13, também no Instagram, estamos lá. Então, não deixa de acompanhar os nossos episódios e também, de compartilhar com seus amigos. Eu estou muito feliz, é muito especial você estar aqui hoje, porque quando a gente pensou esse projeto, o Mateuzinho estava aqui com a gente desde o início, pensando como seria, o que seria, o formato, e eu estou feliz demais em poder entrevistar você aqui. Hoje vai ter pergunta, sim, porque eu preparei um roteiro. Mas a gente tá em casa, hoje é um papo petista, de petista para petista. Eu quero começar, Matheus, perguntando, informalmente, eu quero que você conte um pouco pra gente como é que foi pra você essa questão da política. Como é que você entrou na política? O que te trouxe até aqui? Você é um dos vereadores do PT aqui do Rio mais novo, em relação à idade, mas eu sei que você tem uma construção política imensa e aí faz política há muito tempo. Queria ouvir de você, como é que foi até você chegar a ser vereador? Como é que foi esse processo, na real? Conta pra gente. Foi um processo, a minha candidatura foi um processo de construção coletiva, mas antes dela acontecer realmente, ocorreram alguns passos. Eu sempre na escola fui aquele cara que puxava a turma, que liderava a turma, tanto na bagunça, quanto na hora de falar sério, quanto na hora de reivindicar. E eu lembro que a primeira vez que essa palavra surgiu na minha mente, de política, foi uma professora. Eu tinha 11 anos e eu estava na 5ª série, o nome dela é Alda Maria, me deu aula de português. E um dia na turma, a gente fazendo algumas reivindicações na escola, sobre merenda, sobre banheiro, sobre limpeza, e eu questionava muito essas coisas. A gente estava na 5ª série, na escola pública, e eu tinha vindo da escola particular, do jardim até a 4ª série na época, hoje eu acho que é o 5º ano, e eu fui para o outro colégio, que era uma escola pública, e cheguei lá e vi uma realidade totalmente diferente. E aí eu começava a questionar por que as coisas funcionavam daquele jeito. E eu lembro que uma professora minha olhou para mim e falou assim: Matheus, você questiona muito, você debate muito, e a turma compra suas ideias. Você vai ser político. Aí eu, político? Mas porque na minha cabeça, acho que até nos meus 11 anos, a primeira profissão que eu sonhei em ter foi ser professor. Caramba. Eu achava legal pra caramba. Eu falava, cara, eu acho que você professor, acho que professor é maneiro. Professor dá aula, professor tá na escola, professor tem 2 férias no ano, sei lá. Aquelas coisas de criança, o primeiro sonho, o primeiro objetivo. E aí eu botei isso na minha cabeça. E eu fiquei com essa palavra. E daí a gente foi começando a formar um Grêmiozinho na escola que não tinha. E eu acho que depois que eu saí também acabou. A gente começou a montar como representante de turma e a gente ficava levantando essas questões do nosso dia a dia, da nossa vida escolar. E aí foi um dos passos. Depois eu comecei a viver uma vida de casa, escola e igreja. Casa, escola e igreja. Casa, escola e igreja. A minha vida, na minha adolescência, foi praticamente isso. Todo mundo que me conhece sabia que eu ia para casa, ia para a escola e ia para a igreja. E eu não fazia mais nada e eu achava isso o máximo. Eu amava. Isso tudo aonde? Tudo em Japeri. Tudo em Japeri. Tudo em Japeri. Minha vida toda foi em Japeri. Nasci, fui criado lá e resido lá até hoje. Mas a minha vida se resumia a isso. E eu adorava isso. Só que um dia, tanto que eu conheço a política dentro da igreja. Eu estava na igreja parado não. Estava na igreja num culto, jovem, bem animado, grande. E o André foi lá.
o André Siciliano. Nosso amigo. Beijo pro André. Beijo, André. André é fantástico. Ele estava lá na igreja, fazendo uma visita, e eu já gostava do André, porque o André tinha concorrido à eleição de 2008. Só que em 2008 eu não podia votar, mas eu fiz curso de espanhol em Paracambi, na cidade que ele era prefeito. Eu fiz curso de informática em Paracambi, né? onde ele era prefeito, fiz curso de inglês. Isso sem nenhuma perspectiva em relação à política. Você já tinha escutado isso da sua professora, mas assim, eu querer ser um parlamentar ou exercer um cargo político, jamais. Não tinha isso. Aí eu escutava assim, e eu ia em Paracambi, eu achava, por que lá tem cursos profissionalizantes e aqui não tinha? Eu tinha isso na cabeça, de mercado de trabalho, de trabalhar, tal. Eu começava a projetar a minha vida, projetar sonhos, e eu falava assim, por que na nossa cidade isso não acontece? Por que isso em Japeri não acontece? Porque em Queimados tinha, eu fiz em Queimados também. Eu revezava, porque a minha mãe e meu pai sempre falaram assim, você tem que ter um currículo muito bom para entrar no mercado de trabalho. Então, tudo que era curso de graça que aparecia na FATEC, eu escrevia de qualquer coisa. Qualquer coisa. Aí eu falava assim, não, eu vou fazer informática, fazia rede, fazia manutenção, fazia eu também fiz essa programação, fazia design, todos que apareciam. Inglês, qualquer coisa que eu me inscrevia para ocupar meu tempo. E a passagem era de graça, né? E te pegava, então eu ia. Aí eu chegava em Paracambi, Paracambi tem. Chegava em Queimados, que são do lado. Quanto tempo você levava? Quanto tempo pra galera assim, que não tem noção de quanto tempo é de Japeri pra Paracambi ou pra Queimados? De Queimados, de trem, que é um transporte que a gente mais utiliza lá, de Engenheiro Pedreira, que é onde o bairro que eu resido, que é o distrito, pra Queimados de trem é 6, 7 minutos. Bem rápido. Pra Paracambi, se fosse direto, seria uns 15, 20. Agora, como não adianta ter uma baldeação, demorava entre 40 minutos a 1 hora para Paracambi. Então esse era o trajeto que eu fazia e eu ia feliz da vida, com a minha mochilinha. Querendo ter o certificado dos cursos. Isso aí, caraca. E, tipo assim, eu tinha, nessa época, não lembro, uns 13, 14 e tava ficando um pouquinho mais velho. Aí o André veio prefeito em 2008 lá em Japeri. Aí tinha um boom na cidade de uma candidatura lá, local, que eu falava, cara, eu não conseguia enxergar como a cidade ia mudar com aquele cara, com aquele grupo. Eu não enxergava, sério. Eu falava, cara, como é que a gente vai mudar com esse cara? Se tem o André que em Paracambi revolucionou, lá tem tudo, e a gente tem esse cara aqui, a nossa opção é esse, e ele vai ganhar a eleição. Eu enxergava isso. Aí eu fiz uma coisa, eu falei, pai, mãe, vocês podem votar no André? Porque se eu fosse votar, eu votaria nele. E meu pai era fã do André. E se você jovem, nem votava ainda, nem título. Votava, nem tinha título. Aí a minha mãe comprou a ideia e meu pai comprou a ideia. Tá bom, nós vamos votar no André. Aí em 2008 ainda cheguei em alguma reunião com meu pai que o André tava lá. Mas não tinha contato nenhum, só participei pra ouvir ele falar. O que ele tinha a dizer. Aí foram passando mais os tempos, aí a gente chega em 2012. Quando a gente chega em 2012, eu já cheguei na cabeça assim, se o André for prefeito, eu vou apoiar ele e eu vou fazer alguma coisa nessa campanha. Aí tá bom. É uma referência de mudança, né? Porque eu acreditava muito. E também tinha aquela questão que eu aprendi com meu pai. Quem me ensinou uma das principais lições políticas, eu acho que foi meu pai. Que ele falava, cara, política se constrói com diálogo e com aliança. Não tem como a gente sair, nossa sociedade mudar, se a gente não tiver aliança. E o único cara que pode fazer aliança para nossa sociedade mudar é o André. Ele sempre falava isso. E eu falei assim, cara, é mesmo. Porque a nossa cidade é pobre, não tem recurso, precisa de muita ajuda. Aí eu falava, Paracambi, o Lula foi lá, o Lula do governo federal. Eu não tinha essa mentalidade ainda do que era o PT, né? Do que era o Partido dos Trabalhadores, eu não tinha. Eu conheci o Lula e conheci o André. Aí eu ficava, poxa, será que se o André vir, ele vai conseguir fazer o que ele fez em Paracambi? Vai ter essa relação? Porque todo mundo falava, o André conhece o Lula. Aí tinha um vídeo da cidade que rodava o André com o Lula, o André com o Lula. Aquela imagem André e Lula, André e Lula. Eu falei, cara, é isso. É o cara pra nossa Lula. Cidade mudar tem que ser assim. Tem que ser. Aí o André passa. Eu vou falar muito do André, porque caraca, cara... que eu tenho uma admiração profunda, trabalhei muito com ele, passa num culto.
Aí uma pessoa falou assim, aqui André, tudo bom? Esse menino aqui. Aí eu, oi André, tudo bom? Eu fui você numa reunião. Ele, vem andar comigo então na campanha. Falei, tá bom, onde que você fica? Aí ele, eu fico no escritório ali e tal, no centro de Gero Pedreira, vai lá. Ele não vai passar o endereço aqui. Eu acredito que eu fiquei, caraca, o André mandou ir lá. Ele devia ter falado isso com todo mundo que perguntou isso a ele. E eu peguei. Mas você é diferente. No outro dia e fui. Cheguei lá, e aí, tudo bom? Como é que é? O André mandou eu vir aqui. Mandou. Tô aqui, vou ajudar na campanha. Aí cheguei lá, eu sabia que o Lenilson estava com o André, que é um presidente do partido hoje, lá em Japeri. Um abraço, Lenilson, meu grande amigo. E eu sabia que ele estava com o André. Aí eu liguei pra ele, Lenilson, tu tá onde? Aí ele, tô, não sei o que. Eu falei, pô, tô no escritório do André. Ele, ele, fica aí que eu vou chegar. Aí eu cheguei lá, começou a me apresentar algumas pessoas e eu comecei a pegar funções pra fazer. Aí falou, o que tu sabe fazer? Cara, eu falei, eu sei um pouquinho. Tudo. Aqui meus certificados. O cara assim, mexeu com um pouquinho de computador. Pessoal, tu sabe usar esse negócio de Facebook? Na época tava... Era o momento, né? Sei. Sabe fazer um blog? Eu sei. Sabe botar umas fotos? Sei. Sabe tirar fotos? Sei. Então tá bom, me deram uma câmera na mão. Falaram, qual computador você quer? Aí eu já gostei, né? Escolhe o computador que você quiser, monta aí pra você trabalhar e ajuda a gente na campanha. E foi, assim começou. Naquela época era 3 meses. Aí assim começou a minha trajetória na política junto com o André. A gente perdeu aquela eleição de lavado. Mas faz parte pra poder ter noção. Cara, naquela época acho que eu fiquei triste pra caramba quando eu perdi a eleição, porque foi a primeira que eu participei também. Não que eu não tenha ficado triste nas outras. Não, mas é triste perder. Vamos falar a verdade. Perder é triste, gente. Que a gente sempre se empenha muito, né? A gente espera que o resultado seja positivo. Que o resultado seja sempre positivo e às vezes não acontece. Agora, Matheus, uma coisa que você disse aí que eu me identifiquei também um pouco é sobre a religião, né? Eu fui formado também mais na Igreja Católica, participei de pastoral da juventude, né? Então eu acho que o ambiente religioso, né, ele faz com que a gente se forme também coletivamente. Eu queria que você explorasse um pouco mais disso, né? Como que foi, qual a importância da igreja evangélica nessa sua formação coletiva, né, de aprender a mediar conflitos, né, de aprender também a dialogar, né, a ser uma liderança jovem. Então eu queria que você falasse um pouco mais profundamente sobre isso. Eu acho que a religião, quando a gente fala, eu acho que religião é uma palavra muito forte, assim. Eu não me vejo religioso, sinceramente, não sou um cara tão religioso. Porque eu entendo que a religião é uma coisa que te aprisiona. E eu sou um seguidor assíduo de Jesus, sabe? Eu acho que Jesus, sim, é um cara fantástico. Jesus foi... tenho certeza que mudou minha história, mudou minha vida, porque eu, dentro da minha adolescência, eu tive vários períodos, um período mais rebelde, um período mais boca dura, um período mais nervoso, aquele cara que discute, fala, leva desaforo pra casa, e quem me conhece hoje sabe que eu me controlo muito. Eu acho que isso foi pelos ensinamentos de Jesus. Então, eu tô na igreja todos os domingos, eu tô na igreja ainda frequento muito a igreja, procuro ajudar em tudo que eu posso fazer, eu faço, mas eu não vejo simplesmente como se fosse uma religião, sabe? Eu li a Bíblia já toda 5 vezes e eu me apaixonei pela história de Jesus, então eu sei que eu estou longe, mas eu tento me guiar pelo aquilo que ele fala e não simplesmente pela religião em si, porque Jesus veio na Terra, e aqui eu não estou pregando para ninguém, só para mostrar um ponto de vista, porque eu acho que isso sim mexe no nosso caráter. Jesus veio na Terra e não fundou religião nenhuma, mas pregou o amor. Jesus escolheu as pessoas que estavam mais meio tortas para andar do lado dele, e Jesus corrigia com exemplo, corrigia com parábolas, e não julgando, não castigando, não... É um pouco diferente do que a religião faz com a gente. Então,
Eu, sinceramente, não me vejo muito religioso, mas eu me vejo um seguidor assíduo de Jesus e eu gosto muito de estar na igreja junto com os irmãos, contribuindo com as ações sociais, cantando ou contribuindo de qualquer forma. Eu acho que é importante, faz parte de mim, faz parte do que eu aprendi e me transformou num ser humano melhor. E eu acho que foi fundamental também na política esses ensinamentos que Jesus nos ensinou, que é o olhar de compaixão com o próximo. E uma das coisas que eu aprendi foi que cada um tem uma realidade diferente, cada um tem uma vida diferente. E eu só aprendi isso na política, porque foi nesse período que eu estava lá fazendo campanha, filmando, que eu realmente conhecia a cidade que eu morava, porque eu não conhecia. Eu não tinha um conhecimento da situação que vivia as pessoas e a população da nossa cidade. Eu vivia completamente numa bolha de casa, colégio, igreja e do meu grupo, e eu não tinha noção da realidade das pessoas. E eu consigo me deparar com isso até hoje. Tem pessoas que vivem em bolhas e estão tão confortáveis nessas bolhas que elas não conseguem enxergar como está a vida de quem está ao redor. E isso me machucava, porque a gente ia fazer uma caminhada num bairro que eu superficialmente... Já fui naquele bairro, mas eu fui naquele bairro como... Japeri é uma cidade que tem muitas igrejas, eu era muito convidado para cantar nessas igrejas. Eu cantei em vários bairros. Eu ia no bairro, cantava na igreja e ia para casa. Mas eu não vivia a realidade e eu não via os problemas. Eu só via as pessoas no culto, sentada, cantava, ministrava, falava uma palavra e ia para casa. Aí quando a gente começa a andar na rua e vê, pô, cara, tem gente passando fome. Tem gente que não tem escola, tem gente que não tem nada, tem gente que não tem perspectiva, tem gente que não tem sonho. Aí tu, pô, como assim? Nossa, o que tá acontecendo? Que eu tô tem alguma coisa muito errada. Aí você começa a falar assim, cara, o que eu posso fazer para ajudar? Eu lembro que tinha dias que eu ia para casa assim, cara, não é possível que aquela menina abriu o armário e não tinha nada, além de um fubá. Não tinha nada. E não é possível que as pessoas estão com esgoto passando dentro do seu quintal. Não é possível que as pessoas estão perdendo tudo quando chove. A pessoa perde tudo porque choveu. E chove toda hora, chove todo momento. Imagina se toda hora que chover aquilo ali dá problema. Aí tu via a situação de crianças, de abandono, de uma cidade totalmente abandonada. A gente tinha nessa época um papo de 20% de área drenada e pavimentada. Era muito pouco, era todo mundo pisando na lama, todo mundo pisando no barro, esgoto a céu aberto, era um caos. E eu ficava assim, cara, isso tornou aquela revolta em mim. Cara, onde é que eu tava? Isso eu tava com 18 já. Onde é que eu tava? Eu não vi isso. E eu não vi. E eu vejo que tem pessoas hoje que tem 30 que são da minha idade, que tem 40, que tem 50 e ainda não vem. E é isso que eu tento fazer todos os dias com a política. Pegar essas realidades, essas pessoas que estão sem perspectivas, construir algo concreto, sabe? Construir algo concreto que mude a vida das pessoas. Eu lembro que uma vez vou pular um pouquinho, só para para poder enfatizar mais a minha fala. Em 2020 eu estava andando na rua e eu vi uma casa onde tinha duas irmãs, uma com filho, uma grávida e uma tinha 16 anos. E eu enxergava aquele mesmo caminho. Aí eu cheguei para ela e falei assim, cara, o que é o teu sonho? Para 16. Para 16 anos. Qual é o teu sonho? Ela virou para mim, não tem. É duro, né? Eu, como assim? Ela, não tenho, não sei o que eu vou fazer. Você quer ter uma profissão? Não sei. Eu, cara, mas olha que a vida da tua irmã, a vida da tua outra irmã, como é que tá? Se relacionou com pessoas do tráfico, engravidou, o cara foi embora, o pai do outro morreu. E eu ficava assim, cara, é isso que você quer pra sua vida? Aí ela, eu acho que esse é o caminho que eu tenho, é a única opção que eu tenho. E eu falei, não, você não tem essa opção. E eu trabalho muito com ela, até hoje eu converso com ela, graças a Deus, tá tranquila, a gente conseguiu se formar na escola, e eu acompanho ela diariamente, porque aquilo me machucou. Eu falei, cara... É difícil você imaginar que existe alguém que não tem... Uma coisa tão simples. Eu sou sonhadora pra caramba. Se me perguntasse
qual era o meu sonho, eu ia falar de ser uma atriz famosa a apresentar o Jornal Nacional. E você, de fato, vê que é real. Pessoas que não têm capacidade de sonhar, porque ao seu redor elas não veem a realização de pessoas sonhando e elas se imaginando em outros lugares, realmente é muito difícil. E Brenda, isso passava longe, uma candidatura, botar um nome, disputar uma eleição, passava longe. Eu achava que eu só queria contribuir. Eu sempre fui aquele cara que ajudar, né? Peguei o sonho dos outros e vamos sonhar juntos. Se um cara falasse, pô, me ajuda aí, porque se você fizer isso, eu vou crescer, eu vou realizar o meu sonho. Eu sempre fui aquele cara que pegava na mão e, cara, tudo que eu puder para fazer, para te ajudar, eu vou fazer. E eu tinha essa consciência. E quando a gente estava construindo um nome que não era o meu, eu estava muito confortável, sinceramente, estava muito confortável em ajudar na política, em construir e tal. E o cara falou assim pra mim, acho que você tem que ser o candidato. Eu, não. Quando que tu se enxergou nesse lugar e falou, vou ser candidato, tá bom, bota meu nome, tô à disposição. Porque, assim, eu já sei que você já estava nesse processo de estar ali, fazendo, ocupando, realizando. Quando que você... Vou ser candidato. Eu não sei nem se isso tá... Mas porque ele falou aqui agora... Eu vou até lembrar de uma conversa que eu tive com o Erivelto uma vez. Ele me disse assim, cara, eu fui candidato a prefeito. Eu tava falando com ele sobre a minha timidez e tal. Aí ele, cara, eu fui candidato a prefeito. Não tem ninguém mais tímido do que eu. Então, assim, se eu fui, eu acho que qualquer pessoa pode ser. Eu acho que quando eu enxerguei eu sempre fiz campanha de grupo, eu sempre falei, cara, eu entendi que você só ganha a eleição com grupo, seu projeto só vai pra frente se você tiver grupo. E começou a ser uma unanimidade no meu grupo. As pessoas começavam a enxergar em mim algo que eu não enxergava. E eu falei, cara, eu acho que entre o nosso grupo, para este momento, eu acho que eu vou conseguir agregar mais apoio, acho que pode dar certo, né? E a gente precisava de uma representatividade, porque fazer política na Baixada Fluminense, Brenda, não é fácil não, tá? É difícil. Política na Baixada, ou você muda a vida das pessoas, ou você ajuda, ou você entrega, ou você não é nada. Não adianta você vir chegar na Baixada Fluminense com pessoas que estão passando fome, pessoas que estão com a vida totalmente desligadas da política e falar pro cara, poxa, a gente tem um plano de governo aqui assim, tal, olha nosso projeto, nós vamos alcançar isso em 10 anos, cara, 10 anos? Tô com fome agora. 5 anos? Irmão, tu fala bonito pra caraca, mas vou votar naquele ali que indicou uma rua pra ser asfaltada, aquele cara ali é bom, ele indicou a rua, conseguiu aquele ali, ó, fez uma praça, aquele lá botou o posto aqui no bairro. Na Baixada é diferente, o André falava muito isso e a gente viu isso na prática. Na Baixada a política é diferente, na Baixada se você não entregar, se você não mudar a perspectiva e a vida de fato, ou qualquer coisa que seja, com a tua relação política, você tá morto. Então, às vezes as pessoas se apegam muito a discursos, tem políticos que têm discursos fantásticos, que têm bandeiras, e eu acho legal que cada um também tem o seu segmento, cada um faz aquilo que melhor é pro seu grupo, pra sua estratégia, tudo bem. Mas na Baixada a gente sabe que é diferente. Só sabe quem vive, né, Matheusinho? Matheus, eu queria te perguntar uma coisa, ainda pensando na igreja. Na última eleição que a gente teve em relação ao PT e ao setor evangélico, a gente viu a dificuldade que aconteceu. A gente fez várias reuniões, a gente sabe que o setor evangélico é um setor que nos apoia, mas a gente sabe também quantas cores são levantadas todos os dias em relação à esquerda, em relação ao PT, quando se fala no setor evangélico e no Partido dos Trabalhadores. Eu queria saber de você, o que você enxerga possível, um caminho que o partido aponte sobre essa questão? Falando do partido, sabe? E sobre o setor evangélico. Primeira coisa que eu enxergo, eu acho que o partido não
consegue dialogar com as principais lideranças evangélicas. Eu acho que eu vejo alguns movimentos, quando se fala de segmento evangélico, da religião, qualquer coisa desse tipo, que o partido dialoga com pessoas que são mais ligadas ao partido. E eu acho que isso é um erro muito, muito grande. Porque a igreja hoje brasileira, existe uns 10 pastores de referências. E eu não acho que o diálogo com esses pastores está fechado, a gente não consegue entrar. Eu acho que tem diálogo que a gente pode construir com esses pastores, com essas lideranças, mostrar o nosso jeito de governar, mostrar o que realmente a gente quer, que é mudar a vida das pessoas. Mas eu acho que a gente faz isso de maneira errada. Eu acho que às vezes o PT, isso é uma crítica já ao partido, qualquer um que é evangélico a gente pode conversar porque ele é evangélico, ele representa a igreja, e não é. Quando a gente fala de números, da massa, das grandes denominações, nós temos pessoas seletas. E temos grupos que podem sim, temos políticos que podem sim fazer o diálogo com eles. Mas, desculpa te interromper, você não acha que essa galera tá fechada para esse diálogo com o Partido dos Trabalhadores? Essa galera, esse grupo evangélico de massa, que, não vou falar que domina a massa, mas que organiza e centraliza e direciona? Olha, eu acredito que a maioria está. Mas eu consigo enxergar alguns caminhos. Existem políticos que têm acesso a esses grandes pastores. Tem pastores, os pastores do Rio de Janeiro, principalmente, têm igrejas espalhadas no Brasil todo. E um exemplo claro que eu vou deixar aqui. O bispo Manuel Ferreira conversou com o Lula. Sim. Antes da eleição, durante a eleição, apoiou o Bolsonaro, apoiou por causa da pressão da igreja. Mas existe uma porta aberta ali e é um cara gigantesco. Então, existem caminhos. Eu acho que o próprio bispo Manuel Ferreira ele foi secretário da Dilma. Então, a gente já teve com esses caras antes conversando. Só que existem uma grande parte não querem conversar, mas existem caminhos. Eu acredito que a partir do momento que a gente conseguir parar com uma grande liderança, os outros pelo menos vão querer ouvir o que está acontecendo, o que vocês estão debatendo, como a gente pode construir isso. Nós já fizemos isso. A gente tem aqui no Rio de Janeiro um setorial interreligioso, onde a gente tem essa pauta, onde a gente conversa. Só que na prática eu vejo como algo muito distante. Eu também vejo. E aí eu pergunto isso pra você porque você vivencia isso. Eu acho que também tem o fato de que a relação entre a igreja, né, evangélica e o PT, ele está muito embrenhado ainda de notícias falsas, exatamente, de desinformação, né? Então isso afeta muito até o diálogo da própria liderança evangélica, porque se os seus seguidores, né, os seus fiéis estão ali emprenhados dessas notícias, desses debates, eu acho que fica muito difícil para a liderança, né, se posicionar e abrir um diálogo de fato com o partido. Uma coisa que a gente está vendo agora, por exemplo, é a questão do banheiro unissex, né? Um absurdo, né? Uma coisa, né, que nunca foi um projeto de fato do governo e agora está se divulgando aí à torta direita que o Lula vai acabar com o banheiro masculino e feminino, sabe? Então essas desinformações, era a mamadeira, né, que eu não vou citar aqui, era a mamadeira, era o kit gay, que o Bolsonaro apareceu, né, no Jornal Nacional com isso, né? Então assim, são coisas que de fato afetam o diálogo com o público evangélico. Eu acho que a gente pode sim, como o Matheus está falando, dialogar com esse público, principalmente se a gente apresentar, né, as nossas possibilidades de transformação da vida, né, as nossas políticas sociais, pautas de verdade, né, nossas pautas verdadeiras, não as verdadeiras pautas do nosso partido, né? A gente tem voto dentro da igreja, isso sim. É claro, mas a gente, cara, eu via algumas coisas na última eleição, que eu sou muito aberto na igreja, eu sou taxado
na minha igreja como o irmão petista, o crente petista. Me fala um pouco disso na sua igreja. A galera tem essa abertura? A galera... Mateus, te adoro, mas se for falar de política, aqui não. E deve ser também cansativo, né? Ficar fazendo essa militância, falando isso é mentira, gente, olha só, acorda. Depende. Com a galera mais nova, a gente não tem um problema, mas com as tias do Zap, cara, é difícil. Mas tipo assim, praga, gente. Eu já escutei muito isso. E tem uma galera que elas me identificavam assim: Lula vai ganhar a eleição? Escondido, eles tinham medo de assumir, porque eles... Pô, se alguém souber que eu votei no Lula aqui, nós vamos ganhar. E tinha aqueles caras que... Pô, tu acha que vai ganhar mesmo? Pô, eu quero que ganhe, mas, pô, não sei. E isso, e as fake news, isso. Cara, é uma desinformação. Cara, a fake news faz um estrago. E eu não sei por que ela dá tão certo pro pessoal da igreja evangélica. A minha revolta série. sobre as fake news... Eu tenho uma revolta. Porque o tempo que a gente perde desmentindo uma parada que era pra gente estar progredindo em outra, é algo... Eu fico assim... É um esforço que eu faço assim, triste. Porque eu fico pensando, caraca, eu tô tendo que desmentir essa coisa, isso aqui que é uma coisa ridícula, mas que tá se tornando verdade. Eu poderia estar fazendo N outras coisas no tempo que eu tô desmentindo uma parada que é fake news, sabe? Não era nem pra tá desse formato, desse jeito. Eu tinha que pegar esse tempo e tá aproveitando pra fazer outras coisas. Eu tô tendo que desmentir uma coisa que é fake news. A notícia falsa, ela mobiliza a nossa paixão, né? É verdade, porque é sempre uma coisa que mexe com a sua ética, com a sua moral, sabe? É uma coisa que mexe com as crianças, é uma coisa, sabe? Então, isso é... Você acha que um objeto... a gente sabe um pouco identificar porque a gente trabalha na comunicação, a gente tem acesso aos jornais, né, aos portais... Tá mais antenado, tá procurando, tá pesquisando. Mais confiáveis. Mas, de fato, a fake news ela mexe com esse sentimento moral, né, cara? Então, é difícil. E, tipo assim, quando a gente falar da fake news, eu vou falar da galera que eu ando. Eu ando com a galera, tipo assim, a maioria tem nível superior, cara. Tem um cara do mestrado. Exatamente. Tem um cara que tem doutorado. A minha mãe, ela não tem a 4ª série. Mas ela nunca compartilha uma fake news. E ela tem vergonha. Ela fica lá no grupo da igreja assim, printando aí, Mateus, aqui, ó. As irmãs estão botando fake news, isso é um absurdo. Chegou um domingo, isso é importante de falar, isso é legal de falar. Chegou um domingo, a gente está na igreja, uns 20 dias para a eleição, e o pastor pede a palavra, meu pastor que tem uma sensibilidade, tem um intelecto, tem uma vivência que é fora de série. Ele chega, gente, eu queria pedir para os irmãos parar de postar fake news no grupo da igreja e pedir para os irmãos não reproduzirem fake news na rede social, porque isso está ridículo. E, a gente está postando mentira, fake news é mentira. Então, eu quero que os irmãos tenham cuidado de... O meu pastor, ele votou no Bolsonaro, tá? Ele não é petista, mas ele falou assim, os irmãos precisam ter o cuidado com fake news, porque não é possível. E outra coisa, eu não quero trazer um debate político para dentro da igreja. Quem tiver que votar no presidente Lula, vai lá e vota, e pode votar com a sua consciência tranquila, porque isso é uma opinião política, isso não é divisor de águas de quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Salvação não tem a ver com política. Até porque se tivesse Jesus estava do lado. E eu quero que os irmãos parem com isso aqui, porque tipo assim, tava algo tenso. E tava vergonhoso também, um monte de gente. Você olhava, cara, não é possível que essa pessoa está compartilhando isso. E é isso. Então, isso também dá um alívio no coração, porque deve ser horrível chegar lá, você chegar domingo na igreja e ver teu pastor fazendo uma campanha política. Sim. E eu entendo que aquilo ali, naquele local, não é para isso. Eu entendo que a gente faz outra coisa. A gente tem que estar lá para comunhão, para oração, para adoração, para qualquer coisa que não seja política ali em cima. Então, é um alívio muito grande saber que, tipo assim, o seu líder, a pessoa que está ali guiando e tem essa sensibilidade, tem esse olhar, é importante também para que a gente possa nos fortalecer. Em outros lugares, a gente viu que não aconteceu isso. A gente viu pessoas, lideranças políticas, lideranças religiosas tomadas por discursos políticos e, cara... fez um estrago. Aquilo ali enfraqueceu muita gente também
até no fato da fé, porque tem pessoas que não concordam, tem pessoas que acham super errado. Pô, cara, como é que a gente vai chegar na igreja, vai fazer uma arminha com a mão, como é que a gente vai falar que o outro tem que morrer, como é que a gente vai falar mal de outro, como é que a gente não vai ter compaixão, entendeu? Como é que a gente vai fazer um debate que não seja botar comida na mesa das pessoas? E as pessoas sentem, eu ouvi isso no momento. Cara, como é que tu consegue? Eu não passo por isso, nesse ponto, lá onde eu estou. Né? Na minha igreja eu não passo por isso. Mas eu sei que tem gente que passa. Teve um caso que no segundo turno, a gente ganhou o primeiro turno, no segundo turno, uma liderança minha evangélica também me ligou chorando. Mateus, o meu pastor acabou de sair daqui de casa dizendo que se eu votar no Lula eu vou pro inferno. Meu Deus, gente. Chorando. E tinha gente do meu lado. É difícil. Tinha gente do meu lado, cara. Aí eu falei, e tinha gente do partido, eu botei no viva voz, fala de novo, por favor. O pastor acabou de sair daqui de casa, disse que o Lula é contra a família, não sei o quê, é uma alienação. E não sei o quê. Cara, e isso pega. Aí tu vai lá, conversa, a gente vai conversando, vai desconstruindo, vai mostrando, vai provando. Mas eu fiquei ali uns 40 minutos conversando, a pessoa chorando. Pô, eu votei no Lula, cara. O pastor falou que eu... Cara, isso machuca. E tem que estar preparado também pra ouvir uma parada dessa. Cara, machuca. Machuca porque o pastor é uma liderança. Total, gente. O cara que cuida da tua vida, que você conta, se abre, que você confia. Você escutar daquele cara, irmão, tu tá no caminho errado. Pelo simples fato da opinião dele, pelo aquilo que ele acha, porque não tem isso, cara. É isso que eu falo muito com as pessoas, quando as pessoas me questionam, eu falo, cara, vamos seguir o que está escrito aqui, sabe? Vamos falar o que está escrito aqui. Aquilo que está aqui, realmente, quem vive uma vida cristã, uma vida evangélica, não faz. Mas interpretação, aquilo que você acha, opinião dos outros, a gente não pode viver a nossa vida pautada em opinião dos outros pelo que os outros acham. A gente tem que ver a nossa vida segundo o que está escrito ali e pronto, acabou. E muita coisa que a gente vê nas igrejas é a opinião dos outros, é a opinião de alguém, ou um costume, algo que se aprendeu e se faz até hoje. Mateus, agora falando um pouco, você já iniciou, né, falando sobre como você admira o André Siciliano, né, qual a importância que ele teve na sua vida e tal. Mas se você tivesse que eleger, assim, que foi uma curiosidade nossa, se você tivesse que eleger um ensinamento que ele te deu, que ele te proporcionou nesse longo tempo que você teve de convivência com ele, o que seria? O André sempre fala uma frase que em política vale de tudo. Só não vale deixar de conversar, independente do lado que você esteja. Você tem que conversar com as pessoas que pensam diferente de você. Você tem que sempre entender que o povo está em primeiro lugar. Se for bom pro povo, não importa se é de direita, se é de esquerda, não importa se é de centro. É claro que a gente sempre acha que a gente tem as melhores ideias, mas tá todo mundo todos os políticos que eu converso, o André é um craque do diálogo, de articular, de conversar, de composição. Eu acho que isso também influencia muito do meu jeito de fazer política, de sempre estar ali construindo. Cara, às vezes as pessoas falam assim, pô, você cede muito. Mas eu sempre vou preferir compor. Sempre vou preferir conversar, sempre vou preferir tentar construir a maior unidade possível para que a gente possa chegar num resultado bacana. E isso eu aprendi com o André. Algumas pessoas falam, cara, você tem que ir pro embate mais vezes, tem que se posicionar mais vezes, mas eu não sei, eu aprendi a fazer desse jeito. É isso. Mateus, eu quero voltar em comunicação, a falar um pouquinho de comunicação, porque sei que você é fera. Você tá sempre ligado, a gente troca muito. Quando a gente pensou nesse podcast aqui, o Mateus ajudou do início ao fim. Quando a gente sentou,
eram anotações e a gente debatendo e conversando. E aí, como é que faz? Como é que monta? Quem chama? Como faz? Matheus, ajuda aqui. O que tu acha da opinião? Eu sei também que você já foi diretor de TI no Parque Lage. E eu queria saber de você, como é que é essa conexão? Quando a gente fala em comunicação, como é que você cruza isso com a política na sua vida? Cara, primeiro, eu nem gostava tanto disso, né? Mas eu achei que ali eu conseguia contribuir. Foi o primeiro lugar que eu me encontrei para conseguir contribuir. E você sabe, quando você faz algo bem, você começa a sentir orgulho. Então eu comecei a sentir orgulho de quando as pessoas elogiavam. Cara, tá muito legal a infraestrutura, tá muito legal essa rede. Pô, a gente tinha uma situação, um cenário, quando você veio, entregou o projeto, melhorou muito. E eu lembro aqui vou para a parte mais técnica. Eu lembro que aqui no PT tinha muito problema de internet. Todo mundo reclamava. Calma, deixa eu fazer um adendo pra galera que tá ouvindo e assistindo a gente. Gente, acontece o seguinte, Matheus é o rei do TI, entendeu? É isso que acontece. Dá qualquer coisa aqui no Partido dos Trabalhadores, eu ligo pro Matheus, a gente da Secretaria de Comunicação, e fala, Matheus! Ele sempre socorre, ele sabe como ajudar, ele é o cara em relação a isso. Quero fazer isso aqui, sabe? Puxar esse teu saco desse lado, porque é a verdade. Valeu. Mas, então é isso. É que quando você começa a entregar os resultados e contribuir, isso foi algo que eu aprendi com o Erivelto. Beijeria! Cara, Erivelto é sensacional. Eu aprendo muito com ele todo dia. Todo dia a gente vai e aprende alguma coisa nova. Eu lembro que na segunda campanha que eu fiz com o André, em 2014, eu queria ficar na rua o tempo todo. Eu quero acompanhar as agendas, eu quero ir na passeata, eu quero levantar a bandeira, eu quero ir panfletar, eu quero fazer isso. Aí o Erivelto chegou pra mim e falou, Matheus, eu preciso de alguém para gerenciar o escritório, planilha, estrutura de mailing, SMS, na época eu mandava SMS. Ou seja, Matheus, você não vai estar na rua. E a estrutura da campanha interna você que vai cuidar. Aí eu, não vou não. Quero ir pra rua, quero ver gente. Vou não, cara, isso é chato pra caraca. Ele disse, Matheus, pra campanha ter sucesso, todo mundo tem que contribuir com o seu melhor. E o chefe aqui você vai se dar bem. Aqui vai ser o seu melhor. Se você fizer o seu melhor, tenha certeza que você vai estar contribuindo para nossa vitória. Aí eu falei, pô, quero Pegou ganhar. No meu fraco. Eu gosto de papo, mas eu quero ganhar também a eleição. Aí eu peguei aquilo para mim e comecei a fazer. A parte de material gráfico era comigo, montar a estrutura era comigo, um pouco da logística também era comigo. Nas campanhas começou a ser uma atribuição minha e eu levei isso para a vida. E com isso eu fui estudando cada vez mais, aprendendo cada vez mais e entendendo que quanto melhor a estrutura eu entregar, melhor o partido ou a campanha vai ter um resultado muito melhor, vai ter um trabalho muito melhor e eu me dedico muito para que tudo saia da melhor forma possível e quando não sai eu perco. Ele tá assistindo, gente, não, vou fazer um adendo, só porque ele é a pessoa que chega e aí você fala, Matheus, isso aqui, não, peraí, eu não sei, mas Matheus, eu vou olhar, Matheus tá vendo um vídeo na internet pesquisando sobre pra poder aprender o assunto e aplicar da melhor maneira. Porque eu lido, gente, com ele e eu sei que é assim que funciona. Quando eu cheguei lá no Parque Lage, cara, a gente estava em 2017, naquela turbulência do Estado. Imagina, essa loucura total. 3 meses para receber e às vezes não recebia, salário atrasado. E a gente que é trabalhador precisa do salário para sobreviver. Cara, era o caos, a estrutura era toda sucateada. E eu falava, cara, como é que eu vou fazer? Tu não via perspectiva, não tinha como, cara. Assim, cara, só tinha problema. Todo dia era problema. Não, isso. E, cara, quem é profissional de TI e tem uma rede sucateada, tem algo assim que tem problema, é muito trabalho, é muito estressante, porque o TI é aquilo, né?
Tá funcionando? Legal. Tu é 10. Não é 10 não, ninguém lembra que você existe, tá funcionando. Deu um problema? Quando dá problema, filho, o teu telefone não para, eu não digo, você é incompetente, ninguém quer saber da estrutura, da infra, mas o tempo foi passando, né? E a gente viu o trabalho que o André teve também na Assembleia, quando ele assumiu aquele período para reformular. Fazer as mudanças necessárias. Cara, contribuiu muito no debate, conseguiu, e a gente melhorou e foi avançando e conseguimos entregar um resultado bem legal lá também. O pessoal gosta muito da gente até hoje, a gente liga pra gente perguntar a nossa opinião. É legal, é legal. Matheus, agora falando um pouco de educação, que foi um pouco também a abertura aqui da nossa conversa, você tem alguns projetos, né, no seu mandato. Um deles a gente estava vendo até sobre a implementação das colônias de férias. Achei o máximo, viu? Queria até saber como é que está esse projeto e quais outros você tem e que perspectiva você acha que dá para melhorar na educação de Japeri nesse período que você está como vereador. Cara, essa experiência como vereador na Câmara está sendo algo muito, muito legal, muito marcante. A gente atende muita gente, a gente atende muita população, a gente consegue escrever os nossos projetos de acordo com as nossas conversas. E eu fiz o projeto da colônia de férias, que foi maneiríssimo, que eu entendia, e foi um pedido dos pais. Uma visita dos pais no gabinete, falou assim: poxa, Matheus, ia entrar o período de recesso escolar, poxa, a gente vai ter dificuldade agora com as crianças, porque a gente conta com eles no período escolar, na escola, para poder a gente conseguir trabalhar, fazer um dinheiro extra, ou então conseguir fazer as coisas dentro de casa. E poxa, seria tão legal se a gente tivesse uma atividade escolar. Eu pensei, cara, vou montar um projeto legal. E esse projeto eu pensei ele conversando com um outro vereador jovem que é muito atuante, foi o Radesh. Beijo, Radesh! Eu tava lá em Maricá e eu falei, pô, Radesh, cara, recebi uma demanda de pais de alunos querendo que eu pense em algum projeto para ocupação de, cara, faz a colônia de férias. Ele já tinha implementado em Maricá, então eu copiei esse projeto dele, mas foi uma demanda que surgiu lá no gabinete de conversa com alguns pais de alunos. As coisas boas têm que ser replicadas. Cara, e foi tipo assim, fiquei muito feliz, foi o meu primeiro projeto a ser aprovado. Foi muito legal, escrevi ele com uma carinha, fica naquela ansiedade. O presidente vai botar na pauta? Não, vou botar. Vamos votar hoje! Coloca na pauta. Aí colocou um projeto que a gente fez. Um projeto também que a gente fez foi o selo das empresas amigas de juventude para estimular o crescimento do emprego, do primeiro emprego para os jovens, que a gente dá 5% de redução de imposto para as empresas que receberem o selo. As empresas têm que ter, acho que 10% de jovens trabalhando sem experiência, e daí a gente começa a fazer uma pesquisa, né, entre essas empresas, e os secretários dos comércios vai lá, conversa, vê se está atingindo todos os parâmetros e dá um selo da empresa amiga da juventude. É um projeto que a gente tem também, foi aprovado. E um outro projeto bem legal, cara, você pode pegar um lenço para mim, por favor? Porque o Mandarina está começando a ficar irritado, eu acho. Não, pode irritar, tem água. Acelerado. Então, foi um projeto que a gente fez, e outro projeto que a gente fez também foi a Semana do Músico, né? Mas... E outro projeto que a gente fez também bem legal foi a Semana do Músico. Quem não sabe, eu sou de uma família de músicos, eu pertenço à igreja. Não, gente, peraí. Gente, Matheus é cantor. Quem não sabe, vou contar pra vocês, Matheus Ferraz é cantor. Entendeu? Se você quiser dar uma palhinha no final aqui pra gente, a galera vai ficar feliz. Mas eu sei que ele é cantor, assim, ó, gogó afinadíssimo. Como eu pertenço a uma família de músicos, eu achei que seria legal ter alguma coisa que simbolizasse, algum projeto que fortalecesse essa categoria. E a música mudou a história da minha família.
A música mudou completamente a história da minha família por um cara que começou a dar aula, mudou a vida dos meus tios, dos meus primos, de toda uma geração, de uma cidade inteira. Um cara fantástico, que é o pastor Isaías Limas, rodou o Brasil, foi um dos músicos mais reconhecidos do Exército Brasileiro, e através da vida desse cara, ele mudou a vida de muita gente lá na cidade. Isso é legal pra caramba. Aí eu recebi outra demanda também, recebi uma galera lá de músicos, um primo meu e um rapaz que tem um trabalho lá na igreja. Ele falou assim, poxa, Matheus, a gente queria tocar na praça no dia do músico. Eu falei, legal, tocar na praça no dia do músico é legal. Mas vamos fazer o seguinte, vou fazer um projeto de lei, vou fazer a semana do músico, vou fazer uma semana com palestras, com workshops, a gente vai trazer as bandas, coral, pra gente poder divulgar isso e fazer a música crescer, porque transformou a vida de vocês, transformou a vida da nossa família e pode transformar a vida de muita gente. Fui lá ver o projeto, também aprovado, publicado esse 22 de novembro, já vai ter a Semana do Músico, vai ser um evento muito legal lá em Japeri, quem puder ir, tá convidado. Compareça. Eu quero fazer uma pergunta, agora falando um pouquinho sobre, a gente sabe, ficou muito feliz recentemente, posso falar recentemente, mas não tão recentemente, a prefeita Fernanda se filiou no Partido dos Trabalhadores, a prefeita de Japeri, e eu queria saber de você, o que você acredita com essa filiação da Fernanda no Partido dos Trabalhadores, que isso vai impactar para Japeri? Cara, primeiro dizer que é muito bom fazer parte do governo da prefeita Fernanda Ontiveros, que é uma mulher totalmente focada, uma pessoa séria, que tem uma sensibilidade, dificilmente diz não para os projetos que a gente apresenta, é uma pessoa de muito diálogo, de construção. Dizer que ela foi uma pessoa fora da caixinha, né? Porque a gente não concorreu à eleição junto, mas quando ela ganha, ela chama a gente para compor o governo, a gente começa a conversar, começa a propor, e quando eu falo a gente, eu falo partido. O partido começa a propor, ela começa a se abrir, a gente começa a ampliar, e quando a gente vê, a gente tem ela afiliada no Partido dos Trabalhadores. Foi uma vitória política muito grande para aquele grupo que estava ali, na figura do presidente, que é o Lenilson, que é um cara que fez isso acontecer, uma pessoa muito importante, mas todo o diretório municipal também, que foi lá, conversou, mostrou seus pontos de vista, os seus prós e seus contras, e a Fernanda sempre foi solícita. Vai ser bom para o município? Vai ser bom para a cidade? E uma das figuras principais que teve um poder para que isso acontecesse foi a figura do presidente Lula, né? Que encontrou com ela e falou, prefeita, vou te ajudar, prefeita, o que você precisa? Conheci os problemas de Japeri. É incrível isso. Quando a gente tiver essa conversa. E isso fez com que ela abrisse o coração ainda mais para o Partido dos Trabalhadores. Já que você tocou no assunto aí do presidente Lula, a gente está numa expectativa, né? Estamos ainda no primeiro ano de mandato do nosso presidente. Mas muito felizes. Né? Eu queria saber qual a sua expectativa do governo federal também, e o que você acha que vai impactar, né, na conjuntura essa eleição do Lula, essa retomada da esperança, né, e da reconstrução do Brasil. Olha, eu tenho uma expectativa muito alta e já estou vendo algumas coisas se tornarem realidade, né? Primeiro porque Japeri chegava em Brasília e ninguém sabia quem era Japeri, ninguém queria atender Japeri, e hoje é uma realidade totalmente diferente. Eu estive lá em Brasília junto com a prefeita, com alguns membros da executiva, nós fomos muito bem recebidos nos ministérios, conseguimos protocolar os nossos programas, conseguimos fazer convênios e alianças com o governo federal, fizemos essa aliança política de estar mais próximo, porque a gente sabe que a política ainda é fundamental, não é você simplesmente ter um projeto, que o projeto está bem escrito, o projeto está legal, se não for a política, se não for o diálogo, se não for a gente mostrar a nossa capacidade, a nossa cidade, o planejamento que a nossa cidade tem, é difícil. E a gente chega lá com uma cidade que tem muitos problemas, mas tem uma perspectiva de mudança muito alta, de transformação muito alta. Aí sobre o ano que vem, né, falando um pouco, a gente vai ter as eleições municipais. Qual a sua expectativa? Você
pretende lançar uma futura candidatura e como que você vê a possibilidade de ampliação da nossa bancada na cidade de Japeri? Olha, eu sempre falo que a minha prioridade é que o PT esteja forte. Claro que eu tenho os meus projetos pessoais, claro que eu sou pré-candidato hoje, quero ganhar, mas se o PT estiver forte, eu vou entender que meu trabalho foi bem feito. Se eu conseguir contribuir para que o PT esteja uma bancada de vereadores fortes, que a gente consiga aumentar, que esteja um grupo forte, coeso, com as nossas ideias, com aquilo que a gente acredita que é o melhor para a cidade, eu vou estar muito satisfeito, independente de qualquer resultado eleitoral. Claro que quero muito que o resultado seja positivo, mas se o partido estiver forte, eu acho que a minha missão está feita. Maravilha. Matheus, a gente está assim caminhando para o final. Eu quero te fazer uma pergunta que a gente tem feito para todo mundo que tem vindo aqui no nosso podcast. Quero que você olhe para aquela câmera ali, se é o seu momento, e responda para ela o seguinte: por que os brasileiros, brasileiras e cariocas devem continuar acreditando no Partido dos Trabalhadores? Brena, as pessoas devem continuar acreditando no Partido dos Trabalhadores porque o Partido dos Trabalhadores é o partido que representa melhor o povo brasileiro e o povo que mais precisa. Eu acho que quando a gente enfrenta os abusos, enfrenta o autoritarismo, esse fascismo que acontece aí no dia a dia, a gente prova do lado de quem que nós estamos. E nós estamos do lado do povo. É por isso que o povo precisa acreditar, porque quem defende o povo somos nós, quem defende o povo é o PT, e acredito que tem muita gente ainda com dúvida, mas nos dê mais um voto de confiança, nos dê mais uma experiência, escute, dialogue, construa junto com a gente, venha entender como realmente funciona, porque a maioria das pessoas hoje estão com opiniões formadas pelos outros. Uma galera que não cresceu, não vendo Lula ser presidente, não vendo Dilma ser presidente, só tem a opinião dos outros. Então é muito legal se você puder parar, conversar com a gente, ter esse diálogo, vocês vão ver que é totalmente diferente daquilo que vocês pensam. É isso. Esse é o recado do nosso vereador. Matheus, para finalizar com chave de ouro, eu vou fazer o nosso quadro ping-pong, onde eu vou falar uma palavra, você vai falar a primeira coisa que vier na sua cabeça, sem bem pum, bem sucinto e bem direto. Vamos falar besteira. Não. Eu vou mudar a primeira palavra, eu tava aqui religião, mas eu vou colocar Jesus. Meu tudo. Juventude. Propósito. Futuro. Esperançoso. Educação. Muda a vida das pessoas. Cultura. Oportunidade. Japeri. Meu amor. Família. É tudo pra mim. Matheus, muito obrigada. Eu tô muito feliz por ter te recebido aqui hoje. Eu queria pedir pra você dar uma palhinha e cantar alguma coisa pra gente aqui. Sério, pra galera ver o teu dom. Tô falando sério. Gente, não tô puxando o saco não, é porque o Matheus canta a beça. E aí, se você se sentir à vontade, pra finalizar com chave de ouro, dá duas cantadas aqui. Eu não preparei. Quem tá aqui, a galera que me conhece, que tá aqui nos bastidores, sabe que eu sou péssimo com letra. Eu não vou cometer essa gafe aqui hoje, né? Eu troco letra de tudo quanto é música. Eu gosto de cantar, mas eu troco muita letra, não vou fazer isso. Eu tentei. Não, obrigado pelo carinho. Um dia eu gravo o Matheus e coloco nas redes do PT pra vocês verem um pouquinho como é que pode ser. É. Mas eu quero muito agradecer a todos vocês que nos acompanharam até agora, dizer que nos acompanhem nas redes do partido. @PTRJ13 no Instagram, no Facebook, no YouTube, nossa plataforma do Spotify, Marlon, @PTRJ13. Semana que vem tem mais. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada, Matheus. E não esquece, né, de mandar para seus amigos, de trazer mais gente pro nosso time, o time do Lula, o time do povo, como disse o Matheus. Obrigado, gente. Nos compartilhe. Pra finalizar, coloquem nos comentários quem vocês querem que a gente traga pra poder ser entrevistado, nome, marca a galera, chama, pra gente tá bem ligado aqui nos comentários em tudo que vocês estão falando, poder trazer quem vocês querem ver aqui no podcast. É um prazer. Beijo! Obrigada, tchau, gente. Matheus. Beijo, fica com Deus. Tchau.